Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês trouxeram via Instagram relacionado ao comportamento infantil, ao desenvolvimento infantil. Olá, meu nome é Larissa, sou psicóloga clínica aqui na Casuly e hoje vou responder algumas perguntas que vocês deixaram no Instagram relacionado ao comportamento infantil. E a primeira pergunta foi: o que os pais podem fazer para proporcionar uma infância alegre aos filhos? Achei muito interessante porque não está diretamente relacionado ao comportamento, mas sim como que os pais podem se comportar, né, para proporcionar esse momento alegre para os filhos. E uma dica é ter um momento em família, ouvir o seu filho. Até falo que tem uma grande diferença entre ouvir e escutar. Mas quando você se propor a ouvir o seu filho, tá ali, né, presente naquele momento, perguntar como que foi o dia, como que foi o dia na escola, o que mais gostou que aconteceu na escola, o que menos gostou, como que ele se percebeu nesse dia e como que ele percebeu suas emoções. Então, estar atento ao dia a dia da criança, direcionar uma importância, direcionar um afeto, uma atenção a mais para esse dia a dia, para não passar tanto pelo automático e sim ter consciência do momento presente. A segunda pergunta é: como posso puxar conversa com meu filho para falar das emoções? Isso é muito interessante porque nós adultos, né, somos moldados a não demonstrar quando estamos tristes, quando estamos com raiva para as crianças. E a gente tem a primeira impressão sempre falar assim: tá tudo bem, não aconteceu nada não. Mas o nosso corpo mostra de uma outra forma. Então, se mostrar por inteiro para a criança: olha, filho, hoje o dia do papai foi muito cansativo, eu fiquei muito triste porque aconteceu isso, isso e isso. Hoje o dia, né, da mamãe foi muito conturbado, que a mamãe sentiu raiva, quase explodi de raiva, mas aí eu respirei fundo, aí eu prestei atenção, esperei um momentinho e depois tudo se resolveu. Então, se mostrar para a criança como alguém super acessível, alguém que fala ali a linguagem dela, e não se colocar num patamar superior de que não sente nada, de que não sente raiva, não sente medo, angústia, nada disso, mas se mostrar que essas emoções existem e que elas são muito mais recorrentes do que a gente demonstra, do que a gente fala. Então, falar é muito importante. A terceira pergunta foi a seguinte: o que fazer quando a criança ultrapassa limites definidos pelos pais? Vamos lá. Ultrapassar esses limites definidos. Primeiramente, estabelecer o limite, estabelecer a regra, o combinado. Eu gosto de trabalhar com combinados, né? Combinado não sai caro. Então, por exemplo, olha, o combinado é: não pode deixar os brinquedos espalhados, porque se deixar os brinquedos espalhados, alguém pode passar, pode cair. Então, se você deixar os brinquedos espalhados, você não vai comer um doce. Então, você já determinou que aquilo ali está combinado. Se você perceber que a criança entendeu, concordou e que ela desafiou a sua autoridade, ela sabe, ela deixou ali jogados os brinquedos de propósito e ainda depois te pediu o doce. Então, é saber identificar se a criança realmente entendeu esse combinado, que é muito importante, e se a criança está desafiando. Se a criança não entendeu ou você falou uma vez e não seguiu mais esse combinado, então fica mais difícil para ela entender o que pode e o que não pode. Então, estabelecer os limites é muito importante, mas principalmente estabelecer uma rotina dos limites, uma rotina dos combinados, né? O que pode, pode, e o que não pode, não pode. Não ficar alternando conforme ali a disponibilidade dos pais. A quarta pergunta foi: o professor indicou levar meu filho no psicólogo, isso quer dizer que ele tem um problema? É muito comum as escolas encaminharem as crianças devido a uma alteração de comportamento, uma dificuldade escolar, às vezes no aprendizado, uma dificuldade na habilidade social da criança, às vezes uma criança que está mais quietinha, né, que não está interagindo tanto com as outras crianças, e sim, os professores sinalizam para procurarem uma ajuda profissional. Isso não significa que seu filho tem um problema. O profissional ele vai avaliar e geralmente quando chega essa demanda no consultório, a gente avalia, identifica se é algo para 2 ou 3 sessões. De repente é uma demanda breve que a gente consegue ali, às vezes passando uma orientação para os pais, a gente já consegue solucionar. Então não significa que se a escola ou se os professores indicaram, né, para você levar
levar seu filho num profissional, num psicólogo que ele tenha problema. Então, às vezes ele está passando por um momento difícil. Às vezes o profissional vai conseguir falar ali a linguagem adequada para a criança, vai conseguir acessar o que está acontecendo com essa criança para poder solucionar essa questão. Espero que essas dúvidas tenham sido solucionadas e caso, você ainda tenha alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar logo aqui abaixo nos comentários. Assine o nosso canal no YouTube, fique por dentro para receber as notificações.